Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina de matemática financeira. E a partir dessa aula a gente dará início ao estudo do regime de capitalização composto, né, os juros compostos. Okay? Então, nessa aula 1, eu vou trazer alguns conceitos muito introdutórios, relembrar algo lá do início do nosso curso, né? E a gente vai aproveitar para conhecer algumas funcionalidades da HP, né? Que a gente vai utilizar agora, a partir de agora, o teclado financeiro da HP. Então é importante que a gente conheça a funcionalidade de cada uma das teclinhas que a gente vai utilizar. Então, juros compostos. Juros compostos nada mais é do que aquele em que cada período financeiro, a partir do segundo, é calculado sobre o montante relativo ao período anterior. Nós vimos na primeira aula, quando eu apresentei um paralelo entre o regime de juros simples e o regime de juros compostos, apresentei dois quadros em que a gente via que os juros compostos ele começava a ser calculado somente, né, a partir do segundo período. No primeiro período, tanto faz ser regime de juros simples ou regime de juros compostos, no final do período o montante vai ser o mesmo. Legal? E a formulinha que a gente vai utilizar, nesse caso, para calcular os juros compostos, é apenas uma, que é essa aqui, valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais I, 1 mais taxa, elevado, né, o expoente aqui, ó, elevado a N, elevado a período. Ok? Então, só vamos utilizar essa formulinha, nenhuma outra, ela vai ser a base. E os exercícios serão resolvidos de duas maneiras. Eu vou resolver o exercício aplicando a fórmula e, um segundo momento, eu vou resolver os exercícios utilizando o teclado financeiro, para que você possa aprender das duas maneiras. Ok? Então, vamos retomar aquele quadro que a gente viu na nossa primeira aula, só para refrescar essa definição que diz que os juros compostos, né, retomando a definição, ele é calculado, né, a partir do segundo período. Então, ó, nós temos aqui um investidor que aplicou R$1.000 por 4 anos com uma taxa de 8% ao ano. Né? Eu vou expor tudo aqui que fica mais fácil para eu comentar. Legal, 4 anos. Então, o que acontece? No primeiro ano, como ele investiu R$1.000, o saldo é 1.000. Como a taxa é de 8%, a gente vai calcular 8% de 1.000 e dá R$80. Logo, no final desse período, né, ele vai ter R$1.080. Como não há pagamento ou recebimento nesse período, porque o investimento vai ser por 4 anos, ele vai ter no final do primeiro ano 1.080. Se nós aplicarmos esse mesmo método no regime de juros simples, no final do primeiro período nós também teremos 1.080. Né? Então aqui não tem diferença. E como a definição fala que os juros é aplicado sobre o montante do período anterior, aqui no primeiro período não há período anterior, então não tem como, né, utilizar essa definição. Por isso que é a partir do segundo período, nós temos no período anterior, que é o primeiro período. Né? Então, os 8% que é a nossa taxa, ele vai ser calculado em cima de quem? 1.080. E quem é 1.080? 1.080 é o montante do período anterior, né? Que vai resultar o novo montante de 1.166,40. No terceiro período, a definição diz o quê? Que a taxa vai ser aplicada sobre o montante do período anterior, ou seja, o montante do período 2. Então, seria 8% de 1.116,40, que é o montante do segundo período, que vai gerar 1.259,71. E, pela definição, no último período, eu vou aplicar a taxa em cima do montante do período anterior, ou seja, do terceiro ano. Então, vai ser 8% de 1.259,71, que vai gerar 1.360,49. Né? Nesse caso, há um pagamento ou um recebimento, né? Porque a aplicação ocorreu apenas aqui, ó, por 4 anos. Mas o importante é entender a definição que, a partir do segundo período, a taxa de juros é sempre aplicada sobre o montante do período anterior.
Legal? Então é isso que a definição está dizendo. E acho importante trazer esse quadro novamente para relembrar e a gente poder entender a definição. Dando sequência, a gente vai conhecer um pouquinho aqui de algumas funcionalidades do teclado financeiro da HP. Teclado este que vai ser muito útil daqui para frente no nosso curso, né? Então, a calculadora HP 12C ela adota as seguintes convenções e simbologias, né, para os cálculos financeiros, né? Então, e todo esse teclado financeiro ele pode ser encontrado na primeira linha da sua HP. Pode olhar lá na primeira linha da HP, do lado esquerdo, que você vai ver essas teclas. Então, nós temos cada tecla, não todas, mas a grande maioria, tem 3 funções. A central, que é aquela que se você clicar na tecla, ela vai ser acionada. Uma função em amarelo ou laranja, dependendo da cor, né, que vai estar na sua HP, é a função que está em cima. Ela é acionada a partir do momento que a gente aperta a tecla F, né, a tecla amarelinha ou laranjinha F. E embaixo nós temos aqui sempre uma função na cor azul, que é acionada apertando a tecla G, a tecla azul. Tá? Mas nesse caso aqui, o teclado financeiro, nós estamos nos concentrando aqui na função branca, no N, né? Então esse N significa o quê? O número de períodos de capitalização de juros expresso em ano, semestre, trimestre, bimestre, meses, dias, né? E eles podem tomar os valores de 0, 1, 2, 3, 4 até 36, 60, 100, 360. Isso depende do contexto em que a gente estiver trabalhando. Esse N a gente vem utilizando nas fórmulas até agora e não deve ser novidade para ninguém. Outra teclinha é o I. Como a gente também já vem trabalhando, nós sabemos que I corresponde à taxa de juros, né, por período de capitalização, expressa em porcentagem e sempre mencionando a unidade de tempo considerada, ano, mês, dia. Na HP a gente não tem como inserir a informação se é ano, se é mês ou se é dia. Por isso que o prazo e a taxa ela tem que estar na mesma unidade, porque a HP ela vai fazer o cálculo independentemente da unidade, desde que elas estejam, né, no mesmo período, desde que essas unidades sejam as mesmas, né? Tanto o prazo quanto a taxa está ao mês, tanto o prazo quanto a taxa está ao ano. Aí a HP calcula sem precisar saber se trata de mês ou se trata de ano. Outra teclinha é a teclinha PV, né? PV, que também a gente já vem utilizando no nosso curso, é o valor presente, né? O capital inicial, né, que foi aplicado em determinado contexto. Outra teclinha é a FV, que também a gente já vem utilizando nas nossas fórmulas, que indica o que? O valor futuro, né? O valor do montante, né? Aquele valor que a gente acumula no final de determinado período. A teclinha PMT, né, que significa que vai servir para a gente calcular ou inserir o valor de prestação, né? Ela significa Periodic Payment, né, que seria o pagamento periódico, seriam prestações, né, que ocorre aqui sempre no final de cada período. E essa teclinha nós não vamos utilizar agora no regime de juros compostos, mas no nosso próximo conteúdo, que são séries de pagamentos, a gente vai utilizar que nós vamos aprender a calcular prestações. Então é bom a gente já lembrar dela, conhecer, né, para poder depois relembrá-la no momento oportuno. E a teclinha CHS, que vai ser muito útil, né, do inglês change sign, né, que significa troca o sinal. Então o número que se encontra na visão calculadora vai ser multiplicado por menos 1. E vai ser importante utilizar essa teclinha porque em alguns momentos a gente vai precisar inverter os valores, tá? Mas aí no decorrer dos exemplos eu explico melhor. Legal? Então essa aulinha era só para a gente conhecer a fórmula de juros compostos, relembrar aquele quadro para poder comparar a definição dentro do quadro e conhecer aqui algumas funcionalidades das teclas que serão bem úteis para a gente. Legal? A gente se vê na próxima aula, já iniciando com um exemplo para a gente poder de fato aprender na prática. Legal? Nos vemos lá.